Graças a paz, bom estarmos de volta. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova disciplina, escatologia. Na realidade, muito importante porque nós estamos vivendo um tempo tão decisivo nas nossas vidas, envolvendo todas as pessoas do mundo inteiro. E é bom a gente ter um pouco de noção daquilo que está acontecendo e do que vai acontecer. Na realidade, nós estamos iniciando um processo que realmente é decisivo na vida de cada um de nós. Eu espero que vocês acompanhem bem durante esse período que nós vamos estar juntos nessa matéria. E com certeza nós vamos aprender algumas coisas e vamos tentar tirar dúvidas entre todas as dúvidas que existem, tentarmos dirimir um pouquinho, né? Fazer com que essas dúvidas diminuam, embora eu sei que não vai ser tirada todas as dúvidas, porque a escatologia é um assunto muito polêmico, que não tem um denominador comum, que nunca a gente chega a um consenso. Mas o que é mais importante, eu tenho dito isso sempre que estou gravando esses vídeos para vocês, de que o importante é que nós tenhamos a certeza da nossa salvação em Cristo. Isso aí é primordial, é essencial. As demais coisas, como vai ser, de que forma, quando, isso daí são coisas menores, tá certo? Não tem a importância de se crer em Jesus para a salvação. Essa é a parte crucial da nossa vida cristã. Então nós vamos iniciar essa nova disciplina com a oração, agradecendo a Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, estudando a Tua Palavra. Te peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nos ilumine para compreender, para entender. Também a cada um desses alunos que estarão, Senhor, assistindo essa videoaula, que também possam entender e compreender através da iluminação do Teu Espírito, que possamos tirar grandes proveitos, Senhor, de tudo aquilo que nós aprendermos para a nossa vida prática. Nos ajuda e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos iniciar o processo lendo um texto. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 17 diz o seguinte: Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é um texto escatológico. Nós vamos tentar de alguma maneira explicar, entender, compreender, aprofundar dentro da medida do possível, para que a gente possa vivenciar nesse momento essa expectativa da vinda de Cristo. Então hoje nós vamos estudar a realidade da segunda vinda de Cristo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 11, aliás, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, diz o seguinte: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles, os discípulos no caso, olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, no caso Jesus. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Ora, para quem crê nas Escrituras como sendo a infalível palavra de Deus, essa promessa é real e está perto de se cumprir. Mas a questão principal entre os estudiosos não é acerca desta vinda, mas da forma que ela vai ser realizada. Então, presta atenção aqui em mim. A dúvida da vinda de Cristo quase não existe na vida da maior parte dos cristãos. Claro que vai ter gente já hoje duvidando da vinda de Cristo. Isso é comum acontecer, mas a maior parte dos cristãos acreditam na vinda de Cristo. Mas o problema não é esse, o problema é de que forma ele vem, que é isso que nós vamos estar discutindo hoje acerca da segunda vinda de Cristo. Então veja bem, em primeiro lugar, o pensamento dispensacionalista, ou seja, a vinda de Cristo em duas partes. O que é que eles dizem? Podemos dizer que o dispensacionalismo é uma doutrina teológica e escatológica cristã. Ela afirma que a segunda vinda de Jesus será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento e um período de 7 anos de tribulação. Após a grande tribulação, ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus na terra, ou seja, o milênio. Então, presta atenção aqui.
O pensamento dispensacionalista, ele vai trabalhar a seguinte linha de pensamento. Eles dizem o seguinte: a grande tribulação, que nós conhecemos na Bíblia, né, que nós já lemos muitas vezes, ela só vai acontecer com o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Ou seja, eles esperam um arrebatamento antes da grande tribulação. Esse tipo de pensamento diz que quando a igreja for arrebatada para estar com o Senhor nos céus, haverá aqui um grande e terrível tempo de tribulação que se totaliza 7 anos, né? E aí vai atrás das profecias lá em Apocalipse, lá no livro de Daniel, que é a última semana de Daniel das 7 que havia de se cumprir, porque eles entendem que há um hiato entre a 6ª e a 7ª semana, e esse hiato é o tempo dos gentios, e que nós estamos vivendo, mas quando acabar o tempo dos gentios e a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a sua atenção para o povo de Israel, e ao mesmo tempo vai lançar um juízo grande aqui na terra, que é os 7 anos de tribulação. Passado esses 7 anos de tribulação, Jesus vem, tá certo? E vai ter a batalha do Armagedon, onde os inimigos de Israel estarão arregimentados para a destruição de Israel. Então Jesus vem para livrar Israel, a igreja vem junto, né? Os anjos vêm junto, e Jesus vai iniciar um processo. Primeiro ele derrota os seus inimigos, no caso o anticristo, falso profeta. O diabo será preso por 1000 anos e Jesus reinará no seu milênio de paz. Durante esses 1000 anos ele estará ali em Jerusalém, reinando entre as nações, como alguns dizem, com vara de ferro, né? Com firmeza, com dureza. E o que acontece? Depois desse milênio, aí o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão para o julgamento final, para o juízo final, onde Deus dará àqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida a condenação, tá certo, do inferno, ou seja, da morte eterna, que é a segunda morte, que lá em Apocalipse fala sobre essa segunda morte, né? O diabo antes disso será solto, vai arregimentar um pequeno exército, mas será destruído pelo Senhor e jogado no lago de fogo, onde já estão o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles que não forem escritos no livro da vida serão jogados no lago de fogo, e aí então será instituído o reino eterno de Deus, e nós estaremos com ele para sempre. Bom, esse é um pensamento resumido, tá certo? Estou resumindo para que você entenda mais ou menos o pensamento dispensacionalista, né? Então, por exemplo, nós na nossa igreja, ela crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. No meio dos dispensacionalistas já existem pessoas que trabalham com a possibilidade da igreja estar até a metade da semana, né, da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio iniciais que haverá paz aparente, mas serão arrebatados antes dos 3 anos e meio finais, que será a revelação da maldade do anticristo e um juízo muito severo sobre a igreja. Então, dentro desse contexto, a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Eu, particularmente, posso trazer para vocês alguns questionamentos que são válidos, né? Nós precisamos entender que as correntes existem. De todas as formas de pensamento existem correntes, mas isso não quer dizer que nós devemos fechar 100% com a corrente, se algumas coisas estão, né, fora de um contexto bíblico mais severo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a fonte de ensinamento de um cristão é a Bíblia, tá certo? Não são os ensinamentos de homens. Os grandes homens que escreveram pensamentos devem ser respeitados, mas também têm os seus limites, né? Nós podemos cometer erros, mas a Bíblia não, a palavra de Deus não possui erros. Então a gente precisa entender e compreender as Escrituras para que a gente possa defender todas as coisas. Por exemplo, uma dos importantes questionamentos seria: se a igreja é arrebatada e um dos instrumentos do arrebatamento será a retirada do Espírito Santo junto com a igreja, então o anticristo poderá reinar no seu domínio de mal. Se o Espírito Santo vai transportar a igreja e vai junto, e o tempo da graça vai se fechar, ou seja, a porta da graça vai se fechar, como é que nós ainda pregamos que haverá salvação na grande tribulação se não tem mais graça? E nós sabemos que a salvação é somente pela graça por meio da fé. É um questionamento, tá certo? Isso é uma coisa que eu deixo para você pensar, né? Como é que isso vai poder acontecer?
se nós estamos vivendo esse contexto. Então, são coisas que, esse tipo de coisa que vai trazer alguns questionamentos para a gente poder ou discordar de algumas coisas ou fortalecer alguns pensamentos dentro dessa ideia do dispensacionalismo, tá certo? O segundo pensamento é o pensamento da vinda única de Cristo. Ao contrário dos dispensacionalistas, aqueles que, segundo Berkhoff, né, o próprio Berkhoff vai discordar do dispensacionalismo, e ele diz que essa elaboração da doutrina da segunda vida em duas partes é muito conveniente para os dispensacionalistas, mas, segundo ele, não tem base na Escritura. Ele cita 2 Tessalonicenses 2:1-2, e as expressões parousia e o dia do Senhor, que, ou seja, a vinda de Cristo, nosso encontro com Ele, são empregadas uma pela outra, e de acordo com 2 Tessalonicenses 1:7 e 10, a revelação mencionada no versículo 7 não se ajusta sincronicamente à parousia, né, de que fala o versículo 10. Então ele cita Mateus 24:19-31 como apresentando a vinda do Senhor, por ocasião da qual os eleitos serão reunidos, como sucedendo imediatamente após a grande tribulação mencionada no contexto. Então, observe o pensamento dele. A igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E o arrebatamento da igreja é um evento igual à segunda vinda de Cristo. Então, Cristo só vem uma vez, e nessa vinda a igreja é arrebatada para se encontrar com Ele. Lembremos que, de acordo com a teoria dispensacionalista, isso deverá ocorrer antes da tribulação. Então, gente, veja bem, o pensamento daqueles que não são dispensacionalistas é de que a igreja passa pela grande tribulação, de que a igreja vai estar durante a grande tribulação aqui na terra e que ela só vai ser arrebatada na vinda de Cristo, tá certo? Nós vamos ver isso mais um pouquinho na frente, para a gente tentar entender essa ideia daqueles que não defendem a doutrina do dispensacionalismo. Então, observe, eles dizem, nós passamos pela grande tribulação, tá certo? Com certeza, não podemos sofrer as duras penas da grande tribulação, porque a Bíblia é muito clara. O próprio Jesus nos dá uma promessa, assim como guardaste o meu nome, eu vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Se esse guardar não for o arrebatamento antecipado, então nós teremos que passar pela grande tribulação sem sofrer danos. E aí a gente pode até ter a ideia de Noé quando esteve no dilúvio, né? Ele estava no dilúvio, o dilúvio estava sobre a terra, ele não foi tirado da terra, ele não foi tirado da esfera do dilúvio, mas ele e sua família foi preservada porque estava dentro da arca, que pode simbolizar Cristo, né? Então, seria mais ou menos dentro desse contexto, tá bom? Mas nós não vamos aprofundar agora não, porque mais na frente a gente vai falar um pouquinho. O terceiro ponto, a controvérsia no escopo das Escrituras. Quando a gente vai para as Escrituras, aí a gente vai ver que os argumentos usados tanto por uma corrente como por outra estão tudo baseado em textos bíblicos. Daí surge essa dificuldade de nós chegarmos a um denominador comum. Por exemplo, um texto usado para discutir sobre a modalidade da vinda de Cristo é 2 Tessalonicenses 2, onde os pós-tribulacionistas tomam o versículo 1 e o 3 para defender a ideia de uma única vinda de Cristo após a grande tribulação. Lá está escrito o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, preste atenção aqui. O verso 3 está dizendo o quê? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia. Que dia? E você vai lá para o versículo 1, que é o contexto desse texto. Aí o que diz? O dia em que vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos reencontrar com Ele. Então, segundo os que defendem esse pensamento, esse texto de Tessalonicenses está deixando bem claro no seu texto, no seu contexto, de que a vinda de Cristo e o nosso reencontro com Ele faz parte de um momento só, tá certo? Baseado aqui, nesse texto, eles vão assegurar essa realidade de que a vinda de Cristo é uma vinda única. No dia que Ele vier, é o dia que a gente vai se reencontrar com Ele. Se Ele só vem depois da grande tribulação, então a igreja passa pela grande tribulação para poder se reencontrar com o seu Cristo.
Em contrapartida, os pré-tribulacionistas irão utilizar os versos 6 a 12 para defender a ideia de dupla vinda de Cristo. O que é que diz o texto? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, gente, presta atenção aqui. Veja como a questão é realmente difícil, né? E polêmica. Enquanto os 3 primeiros versículos servem como base para aqueles que dizem que a igreja passa pela grande tribulação e que a vinda de Jesus é um evento único, aonde ele vem e nós nos reencontramos com ele, esses textos do versículo 6 até o 12 vai trabalhar uma ideia, tá certo, dos pré-tribulacionistas. Ele diz, agora vocês sabem que está detendo. Quem? O Espírito Santo. Aqui é entendido pelos pré-tribulacionistas que é o Espírito Santo, que é o único que tem o poder de deter, tá certo, todo o mal. Então diz assim, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, e isso daí é verdade. O espírito anticristão já existe na face da terra faz muito tempo, tá certo? Porém, resta apenas que este, ou seja, aquele que o detém, seja afastado, tá? Para que esse poder seja manifestado de uma forma mais abrangente. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, depois da grande tribulação. Esse tirar aquele que o detém seria a tirada do Espírito Santo. E aí, junto com ele, a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, porque quando o anticristo for revelado, segundo os pré-tribulacionistas, baseado nesse texto, quando o Espírito e a igreja for retirado, é que o anticristo pode ser revelado e iniciado um processo de grande tribulação na terra. E aí os outros textos vai dizer que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras, e ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para quem? Para os que estão perecendo. Veja bem, é para os que estão perecendo, não é para os salvos, é para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, onde não cabe aqui a igreja do Senhor. Então, como é que nós vamos poder concluir esse assunto dentro desse contexto? Porque vocês já viram que são 2 pensamentos que procuram ter bases bíblicas, que procuram ter argumentos viáveis para poder defender o seu pensamento. Como é que nós podemos concluir? Podemos encerrar essa questão trazendo à tona a figura usada por Cristo com relação à sua vinda. O que é que Cristo diz? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então deixa eu só trazer uma palavra de conclusão para tentar dirimir um pouco suas dúvidas. Qual é a maior certeza que a gente tem? Qual é a maior esperança na vida de um cristão, senão a vinda de Cristo? Todos nós temos certeza que Cristo virá e nós esperamos. Essa é a maior esperança do cristão, a vinda de Cristo. Mas eu pergunto, se Cristo vier antes, durante ou depois, vai modificar a nossa fé? Nós vamos deixar de acreditar que Ele vem? Eu acredito que não. Nós estamos preparados para ir antes, nós devemos estar preparados para ir durante, nós precisamos estar preparados para ir depois, porque a nossa fé não depende de circunstância. A nossa fé depende exclusivamente de crermos no sacrifício de Jesus para sermos salvos, uma vez salvos, e pela ação do Espírito Santo estaremos completamente seguros. E aí, mesmo que a gente tenha que passar pela grande tribulação, vamos supor que a gente tenha que passar, segundo a figura de Noé, nós estaremos na arca da salvação chamada Jesus e não poderemos sofrer nenhum dano da grande tribulação.
Então teremos que passar isento, tanto quanto Israel passou isento lá nas pragas do Egito. É só você ler o texto lá. Que Israel vai estar no meio do Egito, Deus vai estar mandando praga em Israel. O ambiente onde estava Israel estava totalmente isento daquele juízo que Deus mandava sobre o Egito. Então isso pode acontecer? Pode, tá certo? Mas em contrapartida, muitos estão crendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque a tribulação só tem sentido para a vida daqueles que disseram não ao Evangelho. Seja de uma forma, seja de outra, o que a gente precisa estar seguro é que Jesus vem, que nós seremos arrebatados, nos encontraremos com Ele para estar com Ele para sempre. Então, espero que você entenda isso, porque isso é que é crucial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.